Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao Jornada Consciente. Estamos aqui no nosso quarto episódio, não é isso mesmo? E eu estou aqui, não estou sozinho, estou com Sueli Cirino. Ah, que beleza estar aqui hoje com você, gente. Estou com o Pedro. E eu vou começar apresentando você hoje, porque afinal de contas eu troquei de lado. Só porque mudou de lado. Vamos quebrar a rotina aqui. Então tá bom. Ó, o Pedro, ele é ator e entusiasta da espiritualidade. Isso mesmo. Ai, cadê A mãozinha da sorte, a mãozinha da sorte. Vamos começar com a mãozinha da sorte. E a Sueli, ela é arcangelista, diretora-chefe do projeto Vida Eterna e também fundadora da Casa de Miguel. Sueli, mas a gente tá sozinho aqui hoje? De jeito nenhum. Hoje nós trouxemos autoridades para conversar com Olha. vocês. Essas pessoas maravilhosas que estão aqui ao nosso lado. E eu já vou começar falando dela. Pode Ou começar. Dele. Eu vou falar dele. Ah, não, ele tá aqui do meu lado, eu vou falar dele. Eu vou puxar a sardinha hoje, ele é tipo do lado dele. Eu tô aqui com o Maurício Angelicota, é um prazer estar aqui com você. Eu tô muito agradecida de você ter aceitado o meu convite. Eu sei que não é sempre que você pode sair, você tem muitos compromissos, mas fez uma força de estar aqui, gratidão. Muito obrigada. Eu vou ler o currículo do Maurício, porque não dá para decorar, tá? Ator aqui é o Pedro. Deixa eu pegar aqui o currículo do Maurício, porque é demais, gente. Olha só. O Maurício, ele é psicólogo com abordagem integrativa e transpessoal. E aí eu pedi para o Maurício assim, Maurício, não vamos colocar tudo o que você faz, porque não vai dar. Então, nós vamos fechar aqui. Maurício é psicólogo com abordagem integrativa e transpessoal. E daqui a pouco a gente vai explicar para vocês o que isso significa e o que todos esses aparelhos, essas coisas aqui significam, tá bom? A gente vai falar isso com vocês. E aí, Pedro? E temos aqui a Eliette, que já veio, né, no primeiro episódio, veio falar com a gente sobre a história das religiões aqui, não é isso, Eliette? Exato, E ela é terapeuta integrativa, não é isso, Eliette? exato. Maravilha. E hoje nós vamos falar sobre Sobre? harmonização ambiental. Olha, você que estava procurando a harmonização facial, não, a gente vai falar sobre a harmonização ambiental aqui hoje. É isso mesmo. Agora, o Maurício aqui, a gente vai falar sobre biorressonância. O Maurício trabalha muito com abordagem com máquinas, tudo, então usa toda a terapia, toda não, muita coisa que faz com máquinas, né, Maurício? Como que é isso, hein? Então, isso é uma abordagem um pouco mais recente, né? Que a gente tem. Tá. Tem- Você pode falar no microfone, senão as pessoas não É uma ouvem. abordagem mais recente, porque a vida inteira eu, durante 40 anos, trabalhei como psicólogo e curador prânico. Então, na cura prânica, que foi desenvolvida pelo mestre Showcock Sui, a gente trabalha os chakras, trabalha os órgãos, trabalha a mesma coisa que a máquina trabalha, só que é tudo a nível. Você faz, o curador faz o trabalho, né? E quando eu estava num congresso, justamente na Áustria, na sala ao lado tinha uma pessoa explicando essa máquina. Eu entrei, assim, de bedelho mesmo, e fiquei assistindo lá o que ele estava, fiquei encantado com a máquina, ficou a conversar com ele, imediatamente me inscrevi no curso, comprei a máquina, vim para o Brasil com a máquina e já fiz o curso, entendeu? E aí eu percebi que o nível de detalhamento da máquina é muito bacana. Por quê? Porque você está vendo em loco, ao vivo, né, o que está acontecendo no seu corpo através da ressonância. Inclusive, a TV aqui tá passando, são imagens sobre isso, né? Sim, eu posso, por exemplo, eu fiz uma prévia seleção, digamos que eu vou investigar o que está acontecendo com a Sueli, né? Digamos. 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 Aí ela vai colocar um fone de ouvido, esse fone de ouvido vai emitir uma frequência específica em hertz de cada estrutura anatômica. Essa frequência, o cérebro límbico reconhece e fala, fígado. E aí o fígado, o cérebro reptiliano manda de volta a frequência e aí o computador decodifica e me mostra em imagem como está a frequência anatômica daquele órgão. Olha. Então você tem que entender um pouco de estudar fisiologia, estudar Sim. anatomia, estudar um pouco de bioquímica, para você fazer a leitura. Porque o computador vai te mostrar, mas quem faz a leitura é o operador da máquina. Sim. Né? Então, com isso, eu tenho uma visão, não só do que está acontecendo, mas eu posso também alterar a frequência. Digamos que a frequência está desarmônica. Eu vou lá e ajusto a frequência para que fique harmônica. Uhum. E com isso, você ajuda não só a nível de saúde, como a nível emocional. Por exemplo, o quiasma óptico vai me mostrar, eu vou te mostrar qual é a estrutura. Se a pessoa tem traumas ou não tem traumas, né? Então,
se eu vou lá e harmonizo essa frequência, eu estou ajudando fisicamente a tirar o trauma, porque o trauma hoje a gente já sabe, né, pela nova medicina germânica, que ele cria uma circunscrição cerebral, uma espécie de cicatriz. Então, se eu for lá e eu tiro essa cicatriz, eu estou tirando a âncora do trauma. Depois a gente pode trabalhar o trauma nos níveis emocional, mental e espiritual. Mas no nível físico, eu já arranquei a âncora dele. Fica em sinapses? Esses traumas ficam em Sim, sinapses e você regula a sinapse? Ou não chega a mexer na sinapse? Não, na verdade, é a estrutura, é uma parte da estrutura cerebral onde fica marcada a memória. Uma cicatriz mesmo. Uma cicatriz mesmo. Entendi. Entende? Então, eu estou procurando aqui o quiasma. O quiasma óptico é onde fica os traumas. Por que o quiasma óptico? Porque como é que você experiencia o trauma? Na maioria das vezes, pela visão, né? O impacto da visão. E mesmo quando você não tem a visão, você imagina. Digamos que você esteja num quarto escuro. Você está imaginando. Então você está acionando a visão interna do que está acontecendo. Então, ainda não deixa de ser visão, mesmo que seja visão subjetiva. Uhum. Entende? Então, por exemplo, quando eu estou atendendo no meu consultório, o que eu faço? A pessoa vai me fazer uma anamnese com a pessoa no primeiro momento, eu vou saber o que ela está buscando em mim. Se ela quer só psicoterapia, se ela tem trauma, se ela não tem trauma, né? Isso ao longo da anamnese eu já vou ficar sabendo. Então eu vou fazer um esquema do que eu vou fazer. Qual vai ser a minha abordagem? Então ela tem um câncer, por exemplo. Se ela tem um câncer, eu vou trabalhar todo o sistema imunológico dela, eu vou trabalhar a região do câncer, eu vou trabalhar o karma que gerou o trauma que gerou o câncer, certo? Então, assim, eu vou fazer um compêndio, eu vou pegar vários outros aparelhos, um aparelho de fótons, por exemplo, que é diferente desse. O aparelho de fóton é assim, eu tenho a doutora Rhoda Clark, ela estabeleceu em frequências todas as doenças, todas as estruturas, como aqui, é a mesma coisa. Só que aqui é em hertz. E o fótons, a informação vai através dos fótons, através de uma luz. Mas lá eu não vou ter a decodificação, eu já vou ter a coisa pronta. Então, por exemplo, o câncer é 0,5 Hz negativo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter essa frequência e jogar para ela a vertência invertida do câncer. E aí eu tenho uma lista de câncer, adenocarcinoma, carcinoma, entende? Câncer de próstata. Aí foi essa pessoa que fez essa classificação do Hertz de cada um deles, assim. Isso. E aí teve cientistas que transformaram isso em fótons. Em vez de ser em hertz, foi para fótons. Então aqui eu vou trabalhar o quê? A estrutura do órgão, a harmonização do órgão. Lá eu vou trabalhar a patologia. Então, por exemplo, a pessoa está muito ansiosa, tem sentimento de culpa. Então eu ponho uma frequência que harmoniza, que tira isso, que é o contrário do sentimento de culpa. Você entendeu? Enquanto a pessoa está conversando comigo, ela esquece, porque aquilo é um sonzinho que fica de fundo, uma luz, né? Eu tenho uma cadeira próxima da pessoa e ela vai colocar isso aqui, eu vou fazendo a leitura disso aqui, já vou harmonizando as estruturas cerebrais e depois 2, 3, 4 semanas aquilo muda a perspectiva. A pessoa vem com outro discurso, vem com uma outra temática e ela não percebe, porque tudo isso aconteceu num nível que ela não percebeu o que está acontecendo. Quanto tempo você precisa colocar isso na pessoa para você já fazer o levantamento dela? Depende do que eu quero investigar. Tá. Por exemplo, se eu quero investigar tudo, a pessoa vem fazer um diagnóstico comigo, eu quero saber como eu tô. Eu vou demorar quase 2 horas para fazer o diagnóstico. Aí, para curar, mais 2. Então, meu atendimento demora 4 horas. Então, nessas 4 horas, eu aproveito para conversar com a pessoa, para fazer a anamnese. Então, otimizo o tempo. Entende? E tem gente que vem só fazer psicoterapia. E aí eu vou usar as técnicas da psicoterapia. Então, eu vou usar regressão de memória, vou usar hipnose, vou usar terapia da linha do tempo, vou usar todas as ferramentas que eu tenho. Vou usar neurolinguística, neurociência, tudo que eu estudei ao longo desses 40 anos de prática clínica. Interessante. Então ele já entrou bastante aí no conceito da coisa, né? E aí, Eliette, você trabalha então com harmonização ambiental. Você pode explicar pra gente assim o que é isso, como funciona, qual o conceito? Olha, é bem simples. O nosso ambiente nos reflete. Então, quando eu chego num ambiente, tem algumas estruturas que a gente já vai medir. Eu posso usar para isso a numerologia, eu posso usar para isso o pêndulo.
Então, o pêndulo, ele vai ser usado em cima de um gráfico para eu determinar. Mas, do mesmo jeito que o Maurício, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, no primeiro momento, eu vou conhecer o que é essa pessoa, o que ela sente, o que está na vida dela que está desorganizado. E dessa maneira eu consigo, através da numerologia, do desenho humano, de pesquisa com gráficos, primeiro, saber onde essa pessoa está e depois como ela está. A numerologia vai me dar parâmetros para eu entender a alma dela, o como ela chegou nesse mundo. O desenho humano vai me dar a observação de como são os centros energéticos dessa pessoa. E aí eu vou no espaço onde essa pessoa está. Vamos supor que eu tenha que atender uma pessoa que é do Piauí. Eu não vou, às vezes, até o Piauí, dependendo do que é. Eu posso usar a planta baixa da casa e fazer todo o processo de mensuração. Mas existem coisas básicas na nossa casa que a gente peca, a gente erra por desatenção. E é bom você ficar prestando bastante atenção no que a Eliette vai falar, porque você vai ter muitas dicas aqui, tanto do Maurício, tanto da Eliette. A gente vai conseguir consertar coisas na nossa casa. Sim, né? Existem coisas que dá para a gente fazer. Aí você pode perguntar para mim, mas tem a ver com Feng Shui? Sim, eu também vim dessa linha. Eu estudei Feng Shui, eu estudei geobiologia, eu estudei a parte de terapia ambiental, que foi agora o último curso que eu fiz. Todos eles me deram instrumento para criar, para desenvolver um trabalho diferenciado. Uma forma que eu posso chegar para a pessoa e trazer para ela uma forma dela começar a ter com pequenas mudanças e com aquilo que ela já possui. Ô, Eliette, agora me diz uma coisa. Qual que é a diferença? Eu estudei muito radiestesia, aplico radiestesia até hoje, Feng Shui, tudo isso. Geobiologia eu fiz pouco, mas estudei um pouco também. Qual que é a diferença, assim, de fato, dessas técnicas para a harmonização? A harmonização, eu consigo trabalhar com essa pessoa, com aquilo que ela tem e consegue ter uma ação rápida. Tá. Eu não preciso esperar ela providenciar material ou mudar. Eu chego no ambiente onde ela está, seja um ambiente de trabalho, ou seja o seu ambiente, o espaço onde ela mora, e vou criar desde o número da casa, desde o cálculo numérico daquela casa, para ver que tipo de energia aquela casa atrai. Sim. Então, um exemplo. Se eu faço a soma, eu já falei da última vez que eu vim aqui, eu já falei sobre a soma dos números e a redução até o 9. Se eu tenho uma casa que a pessoa é 1, a soma de uma casa é 1, por exemplo, uma casa 100, vai dar soma 1. Esse 1 significa que essa pessoa ela vive individualmente. Então, naquele espaço onde ela mora, ela vai viver sozinha, que é péssimo, por exemplo, se isso é um escritório para negócio, para ela atrair clientes. Sim. O 1 é muito bom. Não existe número ruim. Mas quando essa pessoa tem esse número, por exemplo, na somatória da sua casa, vai implicar em que ela seja uma pessoa mais solitária. Porque ela busca a individualidade. Se a somatória dá 2, por exemplo, ela está buscando a cooperação. É ela com o outro. Se é o 3, ela se autoexpressa. Então, já é uma casa que vai atrair amigos. Uma pessoa cuja somatória da casa dá 3, ela vai estar atraindo. E assim sucessivamente. Você está dizendo para mim que você olha para a casa de uma forma integral. Sim, Né? eu olho integrativa, a né? casa Olha tudo. e a pessoa. Você olha tudo. Eu, por exemplo, na minha casa, eu moro sozinha. Então, Tá. o cálculo numérico é referente a mim. Mas se eu moro numa casa com mais 3 pessoas, a energia dessas 3 pessoas está influenciando. E, gente, tem coisas básicas, coisinhas bem simples que a gente pode fazer. Um exemplo, a entrada da sua casa tem que ter fluidez. A energia que chega... O Maurício acabou de falar a respeito de que o nosso corpo emite energia, emite hertz. O ambiente também, ele emite a gente. Se eu tenho uma casa bagunçada, se eu sou uma acumuladora, dentro de mim eu também sou cheia de emoções, cheia de memórias. Outra coisa, eu chego numa casa que eu estou... vim morar, ela já não fui eu que construí. Eu não peguei ela do terreno e fiz a planta. Eu peguei essa casa já pronta. Ela tem a memória. Ela tem a memória de todos que viveram lá. Ela tem a memória daquele chão. Você mesmo, Sueli, você tem lá a Morada da Consciência. Sim. Lá na Morada da Consciência já foi um espaço indígena. Sim. Então tem toda Construções uma memória. indígenas. E aquelas construções têm memória. Sim. E isso é importante você saber.
Até para você observar, por exemplo, coisas que você ganha, coisas que já foram usadas por outras pessoas. Olha o que aconteceu com a gente quando a gente foi lá pro santuário. Tem lá uma casa de taipas. Então, eles construíram com a mãozinha deles lá e é o barro que tem nas águas, né? Perto de uma queda d'água que tem lá dentro do terreno. Então, eles pegaram aquele barro que virou uma argila, pegaram os próprios bambus do próprio terreno, tem bambu gigante, tem vários, né, tipos de bambu, e fizeram a construção. E aconteceu, né? Viveram muito lá, enfim, depois veio a primeira dona, então tiveram as suas histórias lá. E aconteceu nesse terreno de acontecer mortes dentro desta casa de taipa. E quando eu cheguei no lugar, eu senti alguma coisa assim meio triste, meio assim, mas falei, é um lugar lindo, maravilhoso, falei, vamos resolver a energia desse lugar, né? E com todos os processos de cura que a gente fez, chegou um dia à noite, a casa inteira, assim, estava calor, tempo normal, ela começou eu disse que ela chorou, mas as paredes vertiam água, muita água, mas a gente não dava conta de secar o chão. Juntou lá 4, 5 pessoas, né, da minha família que estavam lá, e a gente começou a puxar com rodo águas que vertiam da parede, depois que a gente fez esse trabalho de cura no ambiente. E foi assim, bem significativo para a gente naquele dia ali. E a gente puxou mesmo a água, tudo, fizemos trabalhos de cura, reconstituição e tudo, né, que dava para fazer ali. Fizemos também toda a reconstrução do lado etérico da casa, resgates espirituais, tudo ali a gente fez. Nunca mais isso aconteceu. Faz o quê? 5 anos já? 5 ou 6 anos que a gente está no ambiente, nunca mais aconteceu isso, né? Então a gente vê que as paredes guardam memórias, né? Tudo que existe no ambiente emite radiação, que é o que a gente vê na radiestesia. Emite, né? Frequência. Emite frequência, a radiestesia, ela vai medir o que aquilo quer dizer, o quanto de radiação aquilo vai sair e o que significa pra gente. E aí a gente vai fazer cura. Eu sei que você vai falar também do formato dos objetos, né? Sim. Quando você vai construir uma casa, o ideal é que não tenha formas do tipo arma, né? O L. Tudo que forma quina puxa energia, É porque não tem energia. quina na natureza, gente. Gente, vamos entender uma coisa. A gente precisa olhar a natureza um pouco mais. Na natureza não tem quadrado e não tem quinas. Isso são formas bélicas, né? E existe, por exemplo, numa casa, se eu tenho um corredor, esse corredor tem que ter fluxo. Então, precisa ter luminosidade. O que a gente tem que observar na nossa casa, o ar tem que circular. Tem que ter luminosidade. Tem que ter harmonia no ambiente. Aquele ambiente tem que refletir a mim. Quando eu posso orientar a pessoa, eu falo, olha, evita ter nas suas costas janela. Porque a janela, ela é um fluxo de energia que vai estar passando por você. Vamos supor, você vai montar o seu novo escritório. O que a pessoa que chega no teu escritório tem que observar? Você. Sim. Então, tem que ter um logotipo seu, tem que ter... você tem que ser o primeiro referencial se a pessoa vem na sua sala. Se a pessoa vem na sua empresa, vai ter uma recepcionista. Mas tem que ter uma característica ali que é sua, que é seu espaço. E isso a gente pode fazer. Algumas observações que eu acho. Eu faço um pouco diferente, eu faço alguns cálculos de numerologia dessa pessoa, principalmente em relação ao caminho de vida, a missão de vida dessa pessoa, a vibração que o número traz, tanto da data de nascimento da pessoa, como do nome da pessoa. E como eu normalmente lido com pessoas que já são adultas, então eu faço o cálculo da maturidade dela, que é a soma da missão de vida com o caminho de vida dela. E ao fazer essa somatória, eu já começo a entender o que essa pessoa quer. Um exemplo, uma pessoa que não gosta de plantas. Não dá para falar para ela ter um vaso em casa. Não, de jeito nenhum. Mas você tem que ter espaços na sua casa onde você encontre referências suas. Você tem que ter momentos que você chegue na sua casa para você curtir. Por exemplo, para equilibrar a sua saúde. Então, eu não vou ficar falando aqui dessa parte de áreas da casa, mas existem pontuações bem simples que depois a gente vai estar mais para o final da discussão falando. Perfeito, perfeito. Eu quero passar também para o Maurício, que vamos bater bola aqui com a biorressonância. Maurício,
você vai identificar nas pessoas os órgãos que estão com problemas, consegue identificar traumas, consegue fazer a cura. E aquelas pessoas que acham que a cura delas está na sua mão e joga para você e fala assim, a cura da minha vida não depende de mim, depende de você, é isso daqui que eu estou fazendo. Como é que você lida com isso quando vai para esse âmbito de desequilíbrio humano? Bom, eu nunca tive um caso assim. Não? Não. Nossa! Então acho que é meu magnetismo, eu preciso... Normalmente as pessoas que chegam até mim, elas não chegam indicadas, né? Ah, tá. Então, assim, elas são pessoas que têm já, digamos assim, um nível intelectual, uma autorresponsabilidade, né? São pessoas que têm formação. E eu atraio, não sei por que, muito engenheiro, né? Porque eles amam tecnologia. Então, eles vêm sabendo o que eles vão fazer. E sabem que eu oriento também a questão da alimentação. Isso é uma coisa importante, né? Eu peço para a pessoa ir no nutricionista, mas eu também oriento algumas coisas que para mim são proibitivas, para que o tratamento dê certo, né? Então, assim, é um conjunto de coisas. A cura, ela não é só uma vertente, né? Você tem que ancorar a cura no físico e trabalhar as questões, como eu falei, emocionais, as questões espirituais. Aí eu encaminho para quem é de direito, né? As questões espirituais. E assim você consegue abranger todo o escopo do ser humano, não fica só centrado numa única coisa, porque a cura não vai depender só desse processo meu. Isso aqui é uma ajuda, né? É mais uma ferramenta, mas a pessoa tem que passar pelo processo de reforma íntima, de transformação interna. Que, por exemplo, ela fez um câncer, se ela não perdoar, eu posso fazer a máquina 20 vezes aqui. O câncer não vai sair, porque o câncer, principalmente, uma das razões do que a gente já sabe que é a falta de perdão. Ou é o conflito que a pessoa entrou. Seja um conflito de território, um conflito de posse, um conflito familiar. Tem um conflito ali onde tem mágoa. Entende? Então, assim, por isso que eu preciso conversar com a pessoa. E a gente precisa trabalhar o conflito dela. Entende? Às vezes eu indico para fazer a constelação familiar, né? Indico para passar, por exemplo, numa orientação espiritual, um centro espírita, algo assim, porque a máquina também detecta se você tem, por exemplo, invasibilidade espiritual. Você vai dizer, mas como detecta isso? O cérebro direito é o cérebro intuitivo, não é? É o cérebro mediúnico. Então, se o cérebro mediúnico está me mostrando que ele está desarmonizado, eu já sei de antemão que tem boi na linha. Que a pessoa não veio sozinha para o consultório. Tem mais energias ali, né, agregadas naquela pessoa. Uhum. Mas você fala isso para a pessoa? Depende do nível da pessoa. Se a pessoa tem esse conhecimento, eu posso até falar, olha, você precisa ir buscar isso. Se a pessoa é, por exemplo, uma católica, vou falar para ela, bom, olha, é legal você ir numa missa, você fazer a prática da sua religião, né? Porque se você está alinhado com um propósito espiritual, não importa qual é a tua religião, importa que você esteja alinhado e você esteja trabalhando a sua reforma íntima, porque isso qualquer religião faz. O budismo, o catolicismo, o espiritismo, né? Então, eu não tenho preconceito de nada. Eu acho que a pessoa tem que seguir o caminho dela, o caminho que ela, no coração, fale aquilo que ela precisa. Então, assim, eu não sou um orientador nesse sentido de dizer, ó, seu caminho é esse, seu caminho é aquele. Não é isso que a psicologia e nem a biorressonância fazem. A gente só faz uma leitura e ajuda a pessoa a sair do buraco. Perfeito. Vamos usar esse... Vamos usar? Esse, ó, galera, então eu vou ser aqui a pessoa que vai... Eu não vou falar, vai ser a cobaia. Não, você... Orelha não. esquerda, o fio. Não, isso não é mais ser cobaia. Você é um cientista. Não é ser cobaia. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Para a gente ganhar tempo, eu vou fazer uma metacorreção, ou seja, eu vou fazer uma leitura e já vou corrigir automaticamente. Porque eu posso primeiro fazer uma leitura e depois decidir o que eu corrijo ou não. Tá. Mas eu vou fazer direto. Então, vai ter estruturas das que vão estar ótimas. Mas ele vai corrigir. Então, o que eu vou ganhar com isso? Mas se você está ótima... Não, eu vou ganhar otimicidade, eu vou ganhar uma performance melhor ainda. Entendeu? Então, por exemplo, vou fazer já, né? Tá aqui. Olha lá, vamos ver como é que funciona. Então aí a gente tem o corpo humano, e aqui ele está me falando muito mais da energia do corpo como um todo. Tá vendo? Ó, não encontrei problemas ali nenhum, nada. Tá ótimo. Né? E ele está só otimizando a energia do corpo da Sueli. Essa energia do corpo dela. Ainda não fui para aura, chakras, nada disso. Ok?
Então tá, ele está otimizando. Isso ele faz automático, tá? Eu posso também querer. Agora, por exemplo, que o cérebro, né? Então, o cérebro dela tem algumas características, está mostrando aí, ele já tá otimizando também. Ele está corrigindo algumas coisas. Então, por exemplo, aqui me mostra que ela está com um pouco de rinite. Tá vendo aqui? Nessa região do nariz. Então, ela está com uma rinite. Pode ser pelo ar-condicionado, pode ser a gente tá na cidade. Eu irritei Pode ser... no domingo, que eu fui pro sítio, saí de lá irritada. Então. Então, ó, ela está nos dois lados, tá vendo? Está mostrando que tem uma irritação ali nos sinos dela. Ai, amei isso. Que são os quadradinhos ali, né? São os quadradinhos. Então, ele já harmonizou. Do outro lado, não. Eu poderia voltar no outro lado e refazer, até harmonizar, né? Então, isso é um trabalho de paciência, um trabalho meticuloso. Então, às vezes, o paciente, a primeira vez, ele está muito curioso, ele quer ver, ele quer participar. Uhum. Na terceira vez, ele já quer dormir, ele vai ler um livro, ele vai ficar trabalhando com o computador dele. Então, se ele não veio para fazer psicoterapia, veio só para fazer a biorressonância. Uhum. Entendeu? Porque eu tenho pacientes de são muitas escalas, assim. Eu tenho paciente que vem fazer tudo, né? Que são mais raros. E tenho paciente que vem por uma coisa específica. Entende? Entendi. Bom, quero dar meu testemunho aqui. Eu não estou ouvindo nada, mas eu tenho uma sensibilidade no corpo muito alta. Então, eu percebo as ondas passarem em mim. Eu percebo adormecimentos, percebo coisas mexendo em mim. Acho que deve estar mexendo, como está mexendo aí, deve pegar por causa de nados, meridianos, essas coisas todas, deve estar pegando aí. Eu percebo esse negócio andando no meu corpo. Muito show! É. Que interessante. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está com alguns pontos desarmonizados, mas é circunstancial. Ela acabou de passar o nervoso, ou ela está estressada, ou ela não comeu bem, ou ela não dormiu bem, ou ela teve uma conversa desagradável. Então, a máquina vai me trazer o agora. Com o tempo, as várias sessões, eu fecho um pacote de 10 sessões para mim poder ter uma ideia de fato o que é crônico e o que é circunstancial. Numa primeira consulta, eu vou te harmonizar. Aí ela volta na segunda, olha, aquilo não voltou. Então era circunstancial. Uhum. Entende? Agora, se a coisa voltou e fica crônica, nós temos um problema. Então, tem outras causas aí, né? Tem outras causas aí, subjacentes. E a gente tem que pesquisar. Entendeu, Pedro? Entendi, legal. Ó, o fígado, por exemplo. O fígado da É Sueli, importante. né? Tá me falando que tá um pouco inflamado. Por quê? Por que está inflamado? Pode ser que ela tenha comido muito doce no final de semana. Pode ser circunstancial. Olha, ele rapidamente mudou, então é circunstancial. Eu já sei que é circunstancial, porque ele mudou muito rápido. Então ela não tem um problema de fígado, entendeu? Ela é bem situacional. É alguma coisa que ela comeu, ou ela passou raiva, entendeu? Não sei o que aconteceu. Aí depois ela me conta na sessão, né? O que houve. E olha lá, ele rapidamente mudou. Isso também tem a ver com a capacidade de energia que a pessoa tem. Quando muda rápido, assim como a Sueli, significa que a pessoa tem um tônus energético muito bom. Porque porque eu estou usando a energia dela própria para fazer isso. A máquina está mandando o input, mas quem faz é o corpo dela. É o cérebro, né? Ela já tá mandando é o cérebro dela. E o cérebro dela fala assim, faça isso. O corpo vai lá e faz. E para isso você tem que ter energia vital. Se você não tiver energia vital, eu não consigo fazer isso. Então a pessoa, às vezes, está tão desvitalizada, né, que primeiro você tem que fazer outras coisas. Por exemplo, tem que fazer com os fótons uma harmonização geral. Porque ela não tem energia para poder mudar a condição dela, que nem a acupuntura. A acupuntura depende, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Né? Você vai botar agulha no meridiano que não tem energia, não vai funcionar. Chega um momento que o acupunturista fala, olha, você precisa comer melhor, dormir melhor, para você ter energia para poder trabalhar você. Senão os meridianos não vai correr energia por ali. Porque a pessoa não tem. Sim. Entendeu? Nossa, agora vocês estão conhecendo o meu íntimo, tá? Vocês estão conhecendo o meu íntimo mesmo, as minhas partes internas do ser. Coração tem uns quadradinhos, é isso. O âmago do seu ser. O meu âmago, né? Não, o âmago não, ninguém mexe no meu âmago, não. Então, mas qual leitura nós estamos fazendo? Uma leitura emocional ou uma leitura física? É uma interface.
Ah, Então eu não tenho, você afirma que o cérebro está assim? Não. Eu afirmo que a energia cerebral está assim. Tá? Então fica a interface entre o corpo etérico, o corpo emocional e o corpo físico. tá. Entende? Ah, então isso aí considera o corpo etérico E o corpo astral. e o corpo astral. Sim. Legal. Só não pega o mental. Aham. Você falou quadradinhos, tá? Eu não consegui identificar isso É ainda. porque as Que estruturas, que é as estruturas que mostram, me Amarelo, mostram o grau de rosinha. otimicidade. Ah, esses Então, daí. do 1 ao 6 me mostra o quanto está alinhado. Entende? O quanto está alinhado. Aí tem as ondas, né? Que vai passando. Ó, aí vai vir- Olha que belezinha. Olha como vira rápido na Sueli. Isso é incomum. Isso não é uma coisa comum. As pessoas normalmente não viram rápido assim. Olha. Então, isso significa que a Sueli é uma fonte. Ela tá ligada a uma fonte de Eu energia. estou sentindo esse negócio dentro de mim. Vocês não estão tendo É. ideia. Falou, o que você tá mexendo Então, aí? assim, ela é uma pessoa que está conectada. E os métodos que ela usa funcionam. Aham. A gente está vendo que o que ela faz tem resultado. Porque ela estava. Algumas partes estavam desenergizadas e rapidamente a máquina reharmonizou. Isso é comum? Não. Isso não é em todas as pessoas. Isso é comum em adolescente, em criança. Né? Então, eu digo para você que a Sueli tem uma energia de adolescente. Olha só. Entendeu? Ela tá, na verdade, ela tem um rejuvenescimento no corpo físico dela, que talvez ela nem saiba disso, que ela tem a energia de uma adolescente. Eu fui tirar não, né? Refazer minha carta, minha carta de motorista, minha habilitação. E aí a psicóloga falou, quantos anos você tem? 50, quase 50. Eu falei, vou fazer 50. Ela falou, não, volta aqui. Ela me levou pra dentro da sala e me fez, cara, assim, perguntas de A a Z, tal. A gente chegou à conclusão, eu falei pra ela, falei, olha, eu sou arcangelista, eu entro em contato com anjos e arcanjos, eu refaço todo o meu processo celular, eu entro em contato com divindades, eu tenho fontes externas de proteção, de tranquilidade, não preciso ficar me preocupando com ataque, com essas coisas todas. Então, todo o processo que a gente faz, que a gente vive, tá aqui a prova científica que muda o nosso organismo. Eu tenho certeza que o refazimento das minhas células, eu tenho uma energia de um touro, assim. E eu sinto isso em mim. Na verdade, eu sinto. E eu percebo que a quantidade de atividades que eu tenho durante o dia, tudo não é muito comum para mulheres da minha idade, geralmente, né? Não sei quem faz muito exercício físico, essa coisa, que não é o meu caso ainda. Quero muito entrar numa postura melhor com o meu organismo, mas não é o caso. Isso é energético mesmo. Olha só. É energético. É na base de energia de arcanjo aqui. Que legal. Achei bem interessante. Muito legal. Gostei demais. Gostei demais. Muito legal. Olha, enquanto essa máquina, que eu não vou soltar isso aqui agora, tá, gente? Vocês vão ter que me Você aturar tá com esse tão negócio linda. aqui. Você tá- Eu me amo, eu sou maravilhosa, né? De qualquer forma aqui, eu estou amando receber esse carinho, esse cuidado aqui. Mas, Eliette, deixa eu te falar das minhas referências de estudo, então, né? Pra eu poder entender algumas coisas suas. Falando de metafísica, a gente popularizou muito metafísica da saúde, né? Por causa do Gasparetto, Val Capelli, maravilhosos, amo de paixão, estudei muito os dois. Mas a gente percebe também que existe a metafísica dos ambientes, né? A metafísica da casa. Então, quando eu chego numa casa rachada, embolorada, quando eu chego numa casa que não se consegue resolver problemas estruturais, essa coisa toda, eu já sei que as pessoas têm problemas ali. Falando de metafísica, quando eu chego numa casa, eu já pergunto, quantas panelas de pressão você tem? A pessoa fala, 3. Quantas funcionam? 1. Pronto, eu já sei que os moradores da casa têm problema de pressão. Eu já sei que tem problema de pressão, porque o que tem dentro da nossa casa somos nós exteriorizados. Ponto. Exato. É assim que você vê também, ou como você vê? Fala Exato. um pouquinho para mim. O que diferencia? Em síntese, é a mesma coisa. Tá, O que tem que ter? Primeira base, limpeza. tá. Parede limpa. Se tem mofo, gente, tem fisicamente algo ruim e energeticamente Nossa, algo imagina. muito ruim. Uhum. Se a casa tem infiltração, por exemplo, tem casas que tem vazamentos e vazamentos, você vai olhar, a parte emocional da pessoa está muito desequilibrada. E com o arcangelismo me ajudou, porque eu trouxe um diferencial, por isso eu chamo de terapia, não de terapia, e sim de harmonização ambiental. Porque, um exemplo, vamos começar por coisa básica, porta de entrada, limpa, iluminada, sem obstrução. Janelas, com ou sem cortina, não importa, mas
com o ar circulante. Objetos quebrados na casa, jamais. Quebrou, gente, é porque acabou a função dele. Tudo que quebrou é porque não flui mais. Eu quebrei há pouco tempo, a Sueli sabe da história, uma peça lindíssima, né, um obelisco. Ele acabou a função dele, ele caiu e espatifou. Tudo bem, é triste, eu adorava, eu achava ele lindo, joga-se fora. Dá para reutilizar? Algumas coisas dão, mas normalmente panelas com tampas entortadas, panelas com fundo torto. Gente, tenha pouco, mas tenha de qualidade. Roupas, não usou 2 anos sem usar, observa o que está acontecendo com você. Ou você engordou, você emagreceu, ou isso não está te agradando mais. Está na hora de trocar. Banheiro. Banheiro vem o ponto que é porta de banheiro, gente, fechada. Sanitário, fechado. O que acontece se ficar aberto? Vamos para as pessoas identificarem assim, ó. Às vezes está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa que você não identifica o que é, e é por causa de questões simples que você pode resolver. Então, vamos lá. Vamos falar assim, o que pode estar acontecendo de ruim dentro da casa de uma pessoa se a porta do banheiro só fica aberta, se o vaso sanitário só fica aberto? Olha, banheiro, qual é a função de um banheiro? Jogar fora o que não tem mais utilidade para nós. Uhum. É limpeza do corpo. Então, o banheiro, ele mostra isso. Se ele está limpo, cheiroso, com objetos bonitos, ele não precisa ser uma coisa chique, gente. Você pode pegar... Eu já fui em casas absolutamente simples, mas a pessoa tem harmonia. Ela tem aquela toalhinha direitinho, engomadinha, arrumadinha na mesa. Ela tem os objetos todos guardados, de forma que você abre o armário e não cai coisa na sua cabeça. Né? Armário, parte interna é seu interno bagunçado. Quando a minha cabeça está bagunçada, gente, não adianta que Arruma a eu gaveta. até esqueço do meu guarda-roupa. Não, não dá para ter o guarda-roupa, a parte interna do guarda-roupa arrumado se sua cabeça está bagunçada. Não dá. Eu falo, você está não conseguindo dormir à noite, abre sua gaveta. E olha, como que está a sua gaveta de meias? Como está a gaveta de roupa íntima? Está dobradinha? Está organizado? Gente, não é para ser o número 1 do Enneagrama que tem as coisas organizadas por cor. Vai do branco ao preto. Não. Mas tenha a sua casa harmonizada. Tenha um tapete, se você gosta de tapete. Chão limpo. O quarto, o lugar onde você vai dormir. Ele tem que ter fluxo de ar, mas ele tem que ter escuridão. Nosso corpo foi feito para dormir no escuro, gente. O nosso corpo, para produzir melatonina, ele precisa estar na horizontal e no escuro. Então, nada de celular. Se você é uma pessoa que tem uma religião, que tem uma espiritualidade, seja ela com qualquer nomenclatura que seja, você tenha um objeto na sua casa, o seu espaço para a espiritualidade. Então, você tem o seu altar, se você é católico, se você é budista. Se você é uma pessoa espiritualista, por exemplo, eu gosto muito disso, os nomes de Deus. Aqui é o 5º nome de Deus, Merreichim, né, cujo arcanjo é Merrash. E está falando o quê? De cura. Já que a gente está falando de cura, da saúde, essa é a visualização ideal para você ter quando você quer ter cura na sua casa. Então, você visualiza isso e traz essa energia para você. O que são os 72 nomes de Deus? São união de 3 letras, das 22 letras hebraicas, formando nomes de Deus. Eles são baseados no comecinho do Gênesis, no início da formação dos livros, né, da Torá, e ele traz essa energia. Você vai ter formas. Esse daqui meu, por exemplo, é uma caixinha que eu comprei. Ela vem com os 72 nomes. Você pode abrir aleatoriamente ou escolher um. E aí você vai ver vitalidade para nós e para todos. Eu vivo saúde. Você usa isso como se fossem as placas radiestésicas? Também. Que elas emitem, né? A energia está no que... Por exemplo, se uma pessoa é religiosa, eu posso dizer para ela, abra o livro de Salmos. Certo. Faça uma leitura de um salmo e medite sobre ele. A pessoa é budista, faça um mantra. Fora a ligação egregoral, né, Pedro? Sim, mas aproveitando que você está falando desses símbolos e tudo mais, quais são todos os instrumentos que você usa para fazer essa análise da casa da pessoa? Eu utilizo o pêndulo de madeira. Esse aqui é do Ernesto Ferro. Lindo. Ele é um pêndulo
totalmente maciço. Então, quando eu vou trabalhar os gráficos para medir como está a energia da casa, eu uso esse. Se eu for trabalhar, por exemplo, com a parte ligada mais ao arcangelismo, à estrutura de espiritualidade da casa, eu posso usar um de cristal. Certo. E aí pode variar. Se a pessoa é meio fresca e gosta de coisa bem bonita, ela pode usar um bem charmoso. Esse é maravilhoso. Nossa, lindo né? esse. Mas todos eles têm a mesma função. Mas sempre quis usar, que é sempre quis não, eu medir uso. energia. Pêndulo testemunho, né? Vou me encontrar ouros, tá? Não, e outra coisa, eu vou pendular para ver como que tá a frequência. E a ideia é entrar, chegar na casa com uma frequência e sair com essa frequência o mais equilibrada possível. Certo. Os objetos que eu vou usar, para mim, eu utilizo algumas placas. Essa daqui, por exemplo, é Yoshua. Yoshua é o nome de Jesus. Então, ela tem uma vibração com letras hebraicas. Se você olhar aqui, são 5 letras. Né? Não é obrigado. Mas você pode usar. Então, na casa que eu chego, eu vou, depois que eu fiz a numerologia da pessoa, a numerologia da casa, eu posso puxar uma carta de tarô, por exemplo, para ver o que é o principal trabalhar. Ao fazer essa numerologia da pessoa e da casa, eu vou ver se ela tem algum número kármico. Você é inteiramente integrativa. Você usa mesmo o que você sabe para Eu uso todas as técnicas. Então, eu uso o I Ching. Perfeito. Né? Olha. O I Ching. Aqui eu tirei para nós hoje, a carta 22 do I E aí? Ching. O que Né? saiu aí? Que isso Que quer fala dizer? beleza. Oh, Ó, se você olhar, Ah, é uma montanha com uma lua atrás. Né? Você observa, isso daqui está falando da letra Pi, né? E está falando do número 22, que somado dá 4. Mas 22 é um número mestre. justamente. Né? Olha. É um número do equilíbrio da cooperação. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nossa. Trabalhando e cooperando. Eu gosto de usar mandalas. Quando eu vejo que a pessoa está muito estressada, eu mando a foto para ela, ou às vezes até imprimo e dou para ela. Por exemplo, essa daqui, ó, a mandala da compaixão. Né? O Maurício falou agora há pouco sobre perdoar. Gente, a primeira pessoa que a gente tem que aprender a perdoar é nós mesmos. Quando eu entro num processo de auto-perdão, eu perdoo o que está em volta. E o mesmo que eu já devo ter falado antes, não me lembro se da última vez que estive aqui eu falei, mas perdoar não é esquecer é amnésia. Perdoar é não carregar o peso do outro comigo. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Ó, gente, a Eliette está falando do outro programa. Eu vou deixar aqui em cima para vocês no card, em algum momento aqui, em algum lugar, né? Ou na direita. Vai estar na sua esquerda, mas eu não sei onde que é minha esquerda aqui, deve ser aqui. Então, eu vou deixar para você o card do último programa que a Eliette participou, que a gente falou de religiões, gente. Também tá imperdível, tá? Sim. Então, vou deixar para vocês não perderem. Foi um papo incrível. Inclusive, Maurício, a gente tá aqui ainda fazendo a triagem da Sueli. Quanto tempo dura isso daqui? Então, dura o tempo que eu determinar, o tempo que ela tiver disponível, porque eu posso, Ah, eu tô disponível. eu posso investigar. Ela tá disponível, a cara dela. Desde o DNA até moléculas, por exemplo, de hormônios. Eu posso investigar só os ossos, só o sistema linfático, só o sistema circulatório. Entende? Você pode fazer o recorte que você quiser. o recorte que eu quiser. Legal. Exatamente. E aí depende do tempo ou do que é prioridade. Legal. Então, às vezes, por exemplo, se eu tenho 2 horas, eu já sei de antemão quais são os problemas dela. Então eu vou no foco. Uhum. Eu não vou ter 4 horas para explorar tudo. E também tem que pensar no tônus energético da pessoa, porque eu não posso cansar a pessoa. Você não pode sair exausta do meu consultório. Se ela sair exausta, é porque ela não tem energia. Uhum. Entende? Entendo. Isso é um problema para doenças autoimunes, que a pessoa já chega cansada. Toda doença autoimune, a pessoa não tem um tônus energético muito bom, porque o sistema imune não está funcionando. Uhum. Né? Eu estou melhorando, tá? Eu estava, assim, até um pouco cansadinho, um pouquinho assim, né? Agora eu tô ficando melhor. Eu tô gostando desse negócio Que aqui. legal. Tô ficando melhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Porque a gente, né, tem todas essas técnicas, essas práticas e tudo mais. Como que vocês lidam com as pessoas que olham para isso, que assim, não acredito que isso funciona, acho que não tem fundamento. Como que vocês lidam com essas... Tem gente que chega no seu consultório e questiona, ou você vai fazer alguma troca no ambiente da pessoa, a pessoa, tipo, não, mas acho que isso não tem nada a ver, vou deixar aqui. Como que vocês lidam com isso, assim? Olha, posso responder primeiro? Para mim é muito simples. Fica
quem tem interesse em mudar. Porque a ideia da harmonização ambiental é eu pegar tudo aquilo que a pessoa tem na casa dela, sabendo, ela gosta de cristais, vamos harmonizar com cristais. Ela gosta de planta, vamos harmonizar com plantas. Espelhos, por exemplo. Existem técnicas que a gente pode usar, onde você vai usar espelho para refletir coisas que você queira. Isso é ótimo também. Agora, para a pessoa que não quer, é simples. Na hora que você dá o preço, se a pessoa olhou para você e falou, mas é isso? Nossa. Aí você... já começa assim. Eu peço para a pessoa, você me envia a planta baixa da tua casa. E me passa seu nome e data de nascimento. Meu Deus, onde eu vou encontrar a planta baixa da minha casa? Se a pessoa falar isso, vamos supor, ela é uma pessoa que mora naquela casinha, que foi ela que construiu, o marido que construiu. Gente, desenha num papel. Faz um desenho. Eu não quero uma planta baixa, gente, feita por um engenheiro. Eu quero uma planta baixa que me diz onde é a porta de entrada, onde está o quarto, onde estão os banheiros. E a primeira coisa que eu falo para a pessoa, se ela ficar assim, não sei se eu acredito, eu falo, vamos fazer um teste. Onde é o centro da tua casa? Porque onde é o centro da nossa casa é onde está a nossa saúde. E aí eu falo para ela, pega um objeto que você gosta muito e nós vamos triangular o centro da sua casa. Nós vamos medir. Aí depende, se eu vejo que uma pessoa que quer, por exemplo, quer aprimorar o relacionamento dela, então eu vou pegar a área do relacionamento da casa, passando pelo meio da casa, até o outro ponto, que seria a espiritualidade. Né? Num ponto está relacionamento, no outro está espiritualidade. E eu diria para ela, põe no meio uma coisa bonita. Você gosta de cristal? Põe um cristal, põe uma planta. Põe uma planta plantada, porque essas plantas que morrem e ficam murchas, não, planta bonita. Planta de corte, não, né? É. E aí você vai pôr uma planta, você pode pôr uma foto, você pode pôr uma imagem, você pode pôr uma oração. E ela vai começar a sentir já nessa primeira coisa a saúde dela, ela pelo menos sentindo aonde está o problema na saúde dela. Interessante. Entendeu? Ou aí você quer ver, a pessoa vira, por exemplo, voltando à questão da espiritualidade. Você tem que ter esse espaço para você fazer o seu tempo de estar com você. Né? A importância da pessoa, se ela gosta, por exemplo, de coisa perfumada, eu posso orientá-la para usar aromaterapia, eu trabalho com aromaterapia. Se ela quiser um atendimento dela, eu trabalho com os bastões, né? Que você pode estar trabalhando, do mesmo jeito que o Maurício trabalha com cura prânica, eu trabalho com cura energética. Que serve? E o que resolve? O que isso resolve? Por exemplo, aqui eu vou puxar o que está negativo, o que está desequilibrado, e reequilibrar. Eu estou vendo que você tem uma ametista aí na ponta, tem motivo? Sim, porque... sim, a ametista ela tem essa função de reequilibrar, você primeiro limpa, depois você harmoniza. Mas você pode usar um bastão. Esse aqui, por exemplo, eu adaptei um bastão de Rafael. Perfeito. Utilizando um bastão comum e posso fazer um tratamento de saúde. Perfeito. Tem aqui dentro, eu abri, pus pedrinhas aqui dentro. E essa ponta, ela vai estar... o cristal tem essa função. Ele projeta, ele facilita na hora de você limpar. E eu vou, a partir daquilo que essa pessoa acredita, se ela for uma pessoa materialista, ela vai querer praticidade, ela vai querer que eu vá no escritório dela para organizar de uma forma que ela ganhe dinheiro. Então, se ela ganhar dinheiro, ela vai me pagar melhor. Isso faz, você entendeu? Você fideliza o cliente. Quando a pessoa, quem não gosta, uma pessoa, por exemplo, que tem uma visão muito, muito fechada de mundo, ela não vai para uma coisa assim. Se eu tiver pessoas doentes dentro da minha casa, daqui a pouco eu passo a palavra para o Maurício, mas deixa eu aproveitar aqui o gancho da Eliette. Se eu tenho pessoas doentes dentro da minha casa, né? Muita doença, sempre tem gente doente, um cura, outro fica, outro lá. O que a gente precisa fazer dentro de casa para melhorar? Já vamos para as dicas, Eliette. Dicas para as pessoas. Olha, a primeira coisa que você tem que ter na sua casa, observa como que estão as suas paredes. Se elas estão inteiras, se estão rachadas. Observa o espaço da tua casa, onde está a cozinha. Saúde, a cozinha nossa é o nosso lugar de saúde, é o nosso lugar de construir. Eu tenho que ter prazer em fazer um alimento. Se eu não tenho prazer em fazer um alimento, melhor comprar. O fogão é a área da prosperidade, exatamente. né? Na sua, você também vê assim, não? Não, como o fogão ele é essa parte de trazer energia para a pessoa, né? Centro de energia. Centro energético da casa. Tá. Porém, a parte da saúde da casa vai estar exatamente nessa região que é o meio da casa.
Então, por exemplo, na minha casa, o meio da minha casa está bem no meio da cozinha. E Nossa, eu que tenho uma maravilha. cozinha, e eu tenho uma cozinha que, para uma pessoa que, por exemplo, trabalha com outras formas de harmonização, vai dizer que não é adequada, porque eu tenho uma cozinha pequena, o fogão, a geladeira e a pia ficam próximos. O que que eu fiz? Madeira. Eu utilizo madeira entre os... Aí você não faz aquele ciclo construtivo do Feng Shui. Exato. Você cura tudo com madeira. Eu posso fazer uma cura com madeira. Tá. Eu posso fazer uma cura com um cristal. por E se a exemplo. pessoa tiver os armários de madeira, então tá tudo curado? Aí ou eu, não? eu posso programar. Então Entendeu? veja você em casa. Não adianta só ter o armário de madeira em casa e achar que tá tudo Como resolvido. você programa uma Tá. casa? Aí eu vou pegar cada pessoa. Se a pessoa é uma pessoa espiritualizada, eu vou ensinar ela a citar mantras que vão ajudar ela a vibrar essa energia. Se essa pessoa, por exemplo, é católica, eu vou dizer para ela, olha, ouça uma música, um hino, faça uma série de orações. O importante é a pessoa trazer para dentro dela mesmo essa leveza. E ao trazer essa leveza para dentro dela, e aí as outras pessoas da casa têm que estar, você melhora a saúde deles. Mas se eles não estiverem dispostos, por exemplo, você chega no quarto de um jovem, o quarto como a maioria dos quartos hoje, cinza e preto. Os jovens adoram cinza e preto. Eu fui numa casa de uma pessoa ano passado, e uma casa belíssima, uma casa luxuosa, e o quarto do filho, cortina preta, cama cinza, parede cinza e todos os aparelhos eletrônicos dentro do quarto, porque ele trabalhava dentro do quarto. Nossa. Isso é ruim. Qual que é a pessoa melhor não tem- cor, então, para ter dentro do quarto? O mais neutra possível. O Neutro? branco, sim, o branco é uma cor boa para o quarto. Se você quer um quarto de uma criança, por exemplo, você pode utilizar objetos lilás, que vai trazer para ela Mas calma. aqueles tonzinhos pastéis, Pastel, né? sempre pastel. Clarinho. Gente, você quer tons vibrantes, você põe em lugar que você não quer que fique muito tempo. É o exemplo do McDonald's. Eles usam muito a cromoterapia, né? Exato. Agora, eu uso o tom vibrante no lençol. De vez em quando eu coloco o lençol verde. Aí eu uso mesmo. O resto é tudo mais pastelzinho assim, mas verde no lençol para dar aquela... Eu uso muitos tecidos de cura, né? Você pode usar. Eu gosto de fazer pendurucalhos. Às vezes eu ensino a pessoa a criar os seus pendurucalhos, né? Criar objetos que, por exemplo, vai cortar o efeito de uma quina, Sim. né? Você tem um armário na sala que você mandou fazer, ele é belíssimo, você não vai quebrar, mas ele tem uma enorme quina. Quando você senta no sofá, fica em frente a você. Caramba, no começo do programa você estava falando sobre as quinas. Fala mais sobre as quinas. Então, as quinas, tudo aquilo que é quina, ele prejudica a energia, o fluxo de energia. Mas você pode corrigir isso ou arredondando. Se você não tem como arredondar, você coloca objetos que tenham cristais, por exemplo. Uma tira com cristal, ou uma tira vermelha. Você corta o efeito dessas quinas. Agora, você quer ver uma coisa? A maioria das pessoas estão dormindo no pior lugar da casa dela. E elas têm uma resistência em mudar. Eu, quando precisei mudar a minha cama, foi bem complexo, porque mudou totalmente. Eu tenho uma cama que fica de frente para a porta. E, tecnicamente, não deveria ser bom. Ela não fica totalmente de frente para a porta. Mas o outro lugar que ela estava, ela ficava encostada numa parede onde tinha uma energia de um fluxo energético muito ruim. Né? Bênção. A gente tem que aprender a abençoar as coisas. Então, ser grato à vida que você tem, ser grato ao trabalho que você tem. São coisas simples que você pode ter na sua casa que a harmonia vai mudar. Sentar à mesa e comer com os seus. Preparar um jantar que seja o mais simples possível, mas comer, não com o celular na frente, mas olhando um no olho do outro. Olha, você não quer tomar um café lá em casa, não? Eu já fui na sua casa fazer seu desejo. Vai de novo, volta de novo. Ai, maravilhosa. E aí, Maurício, como que a Sueli tá? Qual que é o laudo aí? Acho que ele está muito bem. Tá muito bem. Olha lá, aqui ali os meridianos do estômago, né? Deixa eu passar aqui para você ver. Aqui. Então, agora nós terminamos toda a anamnese. Né? Eu já sei exatamente o que precisa ou não insistir para corrigir. Né? Então, espera um pouquinho só. Aqui. Tá. Então, por exemplo, aí tá vendo que aqui o meridiano do estômago da Sueli tá todo bonitinho. Não preciso mexer, né? Ele fez várias metas correções aqui, Uhum. né?
Por exemplo, vou pegar o cérebro esquerdo da Sueli. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ele tá bem. Eu não tô, peraí, eu não tô conseguindo entender o que é bonitinho e o que não é bonitinho até agora. Eu te perguntei, você falou, eu não entendi. Então vamos lá. Quando Vamos você devagarzinho, ó. tem Vamos número, devagarzinho. quando você tem Eu tenho quadrados, Cadê quadrado? não tem quadrado. Deixa eu procurar um que tenha quadrado para você entender. Deixa eu ver aqui. Aqui, o fígado, por exemplo, anterior. Então, isso aqui, ó, esse pontinho aqui, Tá, tá me mostrando que tem uma inflamação. tá. Tá vendo? Então, aqui o tecido está um pouco inflamado, que os triângulos estão para baixo, né? Ah. E aqui você tem, já começou um processo patológico. Se isso se fixa, então ele vai mudar para um quadrado mais, não na diagonal, ele vai mudar um quadrado na vertical, na horizontal, Tá. tá? Então, por exemplo, eu vou lá agora e eu vou corrigir, ó. Eu mando corrigir. Aqui é a leitura, ó. Ó, Um quadrado. 6, tá vendo? seis 5, quadrados, sim. 4. Então, aqui é o ótimo. Aqui é o bom. Aqui também é bom. Então meu fígado não tá muito bom, não. Mas ele corrigiu rápido, tá vendo? Ó? Aqui eu já penso numa inflamação. Aqui eu já vou perceber que a coisa já ficou um pouco mais patológica. E aqui no 5 pode começar uma necrose. Tá. Entendeu? Então é assim que funciona. Interessante, hein? Por exemplo, aqui na metaterapia, né? Olha, o meridiano central, né? Então tem um bloqueio no meridiano central a nível do cardíaco, certo? Eu vou lá e peço para ele corrigir. Então aqui, indiretamente, eu estou tratando os chakras, porque eu estou tratando o meridiano central. E os chakras ficam aonde? No meridiano central. Sim. Olha. Ó, já consertou. Já consertou, saiu o quadrado. Já saiu o quadrado, que é o principal. E aí, Saiu o quadrado, já tá de bom tamanho, mesmo que fique o triângulo para baixo. e aí, por Eu exemplo, posso você insistir. pode insistir até ele ir. Então, só que insistir é uma coisa que, assim, isso desgasta às vezes o paciente e desgasta o terapeuta, porque senão eu vou ter que ficar mais horas fazendo isso. Entendi. Então tem um mínimo de 5 vezes que eu faço a correção, porque além disso, não adianta, às vezes não resolve ficar insistindo. O organismo disse assim, olha, esse é o meu limite hoje. Então até aqui eu consigo corrigir. Mais do que isso, você está forçando a barra. Aham. Entende? Então ela vai sair cansada e eu não sei se o aproveitamento vai ser bom. Certo. Porque o que adianta eu desgastar o organismo dela para focar numa coisa e não sobrar energia para consertar o resto? Uhum. Então, assim, lá na escola da Áustria, eles falam assim, olha, faça... Na Europa, por exemplo, eles só fazem uma correção. Eu falei, mas como? Uma correção é muito pouco pelo preço que vocês cobram. Mas eles querem ganhar em pouco tempo. Uhum. Né? E o meu objetivo não era esse, o meu objetivo era auxiliar. Então é claro que eu quero ganhar, porque afinal de contas investir no equipamento é caríssimo, né? Investir em viagem, investir no valor do curso, na hospedagem, né? Tudo isso tem um custo, ficou muito mais de 100 mil reais. Então, assim, e o tempo, né? Que você tem que despender, a disposição, que você tem que estar lá, que você não vai estar trabalhando quando você está lá aprendendo. Né? Claro, é todo um investimento. É todo um investimento. Sim. E isso tem que. Quer dizer, esse equipamento já está pago, tá? Pelo número de anos que eu estou trabalhando com ele. Né? Mas demorou até isso gerar lucro. Entende? No primeiro momento ele se pagou. E Sim. demorou bastante tempo. Né? E uma pergunta: quais são as maiores queixas das pessoas que te procuram, assim, pela biorressonância, assim? O que as pessoas buscam? Então, isso é sazonal. Isso mudou, né? A gente sabe que nesse momento as pessoas estão muito intoxicadas. Então, eu tenho outros aparelhos para fazer desintoxicação. Então, veja bem, a nossa alimentação está muito envenenada, né? Tá. Então, nós estamos com muitos metais pesados, Muito agrotóxico, muito né? agrotóxico, né? Muito glifosato. Então, tudo isso precisa ser retirado do corpo, porque senão isso aqui não funciona. Então, a primeira coisa que eu faço, por que a sessão é tão longa? Né? Porque, primeiro, eu tiro os metais pesados da pessoa, através de uma máquina que faz osmose reversa. Ao mesmo tempo, eu uso um outro aparelho chamado ILIB, que pega aqui, emite um infravermelho longo para a artéria radial, que vai fazer o quê? Vai tirar os glomos das células. Ou seja, quando as hemácias se juntam, isso chama glomos. Então você precisa separar, você precisa oxigenar o sangue dela. Aí eu vou usar nitrogênio, assim, hidrogênio na pessoa. Eu vou colocar hidrogênio aqui, porque se descobriu que o hidrogênio ele reorganiza todo o seu sistema, o hidrogênio. A gente respira. O que é o ar? H2O.
né? Ah, não, a água, né? A água, H2O, água, isso. Mas o ar, você tem O2, né? O2. O2. Então, E tem nitrogênio também no ar, né? tem. E tem hidrogênio também. Então, o hidrogênio, assim, ele é fundamental, mas a gente respira pouquinho, você respira curtinho, né? Ninguém faz respiração prânica ou pranayama, né, do yoga, que é aquelas respirações profundas. Se você fizer, você não precisa de hidrogênio. Uhum. Mas se eu te coloco hidrogênio, o hidrogênio é a molécula que mais estabiliza a gente. Mais estabiliza o ser humano é o hidrogênio. Todo mundo acha que é oxigênio, né? Mas é o hidrogênio. Então, o que acontece? Quando eu hidrogênio, tanto que a água molecularizada é uma água hidrogenada. Então, assim, eu posso hidrogenar a água no meu aparelho e falo assim, agora você leva para você tomar na sua casa. Ou a pessoa compra uma garrafinha, né? Que a própria garrafinha faz a hidrogenação da água. Entendeu? Então eu uso tudo ao mesmo tempo, por isso que eu chamo de integrativo, poderia chamar de sistêmico. Né? Eu não gosto da palavra holístico. Né? Holístico eu não gosto, porque assim, o holístico parece uma moda que ficou, sabe assim? Que você usa tudo ao mesmo tempo, mas não é isso. Você tem que usar as coisas, as ferramentas que são coadjuvantes. Por exemplo, quando eu faço fotos, eu não posso usar mais nada disso, eu tenho que usar só o fóton. Porque o fóton é incompatível com outras coisas. Também, entende? Para não dar uma overdose de coisas, né? Então, cada sessão é uma sessão. Ela é única e depende do que o paciente me traz. Certo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aparelho que, às vezes, eu não consigo entrar em hipnose, eu não consigo relaxar. Não tem problema. Eu tenho um aparelho que vai induzir teu cérebro a produzir ondas alfa e chegar até teta. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu estou consciente. Ah, mas seu cérebro está em teta. Você pode não achar que você não está, mas você está. E aí eu posso fazer uma indução hipnótica, eu posso dar sugestões positivas, como a Eliette faz, né, de fazer, por exemplo, um mantra, de fazer uma palavra sagrada, né? Então eu posso colocar aquela pessoa numa sintonia para sair daquela questão. Então ela vai conseguir olhar o problema de fora depois, entendeu? Uhum. Eu posso fazer uma regressão com base no aparelho, porque o aparelho vai ajudar a indução daquelas pessoas que têm dificuldade. Por exemplo, a raça oriental tem muita facilidade de concentração. Então eu conto 1, 2, 3, a pessoa já está em hipnose. Os orientais são muito fáceis, porque eles têm uma mente focada. Então, quando você pede para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Por isso que eles são ótimos engenheiros, ótimos, trabalham com o sistema muito bem. O indiano também é super focado. Nós somos dispersos. A raça ariana é extremamente dispersa. Então, eu tenho mais dificuldade de levar o indivíduo ao transe na raça branca. Então, você vai dizer assim, não sei, é uma característica da raça. Né? Eles são assim, talvez pelo desenvolvimento do mental deles durante tantos milênios, né? Fazendo tudo isso inclusive que a Eliette falou, que faz o feng shui correto, se alimenta corretamente. Então eles têm uma mente mais brilhante. Então talvez mais por atravessamentos de cultura, né? Isso. E aí, Eliette, no seu caso, as pessoas procuram você mais por... Eu tenho 2 tipos de pessoas. Tem aquela que vem para eu fazer a numerologia e fazer a parte pessoal dela, que é um estudo pessoal, onde eu vou ver de que forma ela vai reagir no mundo. Então, eu vou dizer para ela, por exemplo, olha, com o desenho que você tem, com os centros de forças tais que você tem desenvolvidos, a gente pode entender que você precisa dar um tempo. Você não pode ser uma pessoa que responda imediatamente. Então, existe aquela pessoa que quer saber mesmo assim, quer que eu tire o tarô, quer que eu jogue. Quando ela vem para a harmonização do espaço dela, é porque a coisa não está boa. É porque ou não está dormindo à noite, ou ouve barulhos, ou ela tem alguma... Ou ela tem alguma questão, por exemplo, familiar, que precisa trabalhar. E aí... Na maioria das vezes, eu vou no espaço da pessoa, já faço a pendulação, e ao fazer a pendulação, eu já vejo tudo que precisa ficar harmonizado e já saio dali com coisas praticamente resolvidas e outras que ela vai providenciar. Se for uma coisa muito específica, como arrumar uma parede que está quebrada, ou ela precisa fazer alguma arrumação no quintal. Mas, na maioria das vezes, eu procuro usar objetos que ela tem em casa. Então, quase todo mundo tem uma planta que gosta, quase todo mundo tem um livro, um material, um santo que ela gosta e eu faço uso disso. Entendi. Tá? Agora, existe também aquelas técnicas que você vai usar, por exemplo, de aterramento, quando você tem situações onde a casa, o ambiente
né, espaço está muito pesado, aí você pode fazer. Tem várias técnicas que a gente usa que vai facilitar a pessoa para ela cortar aquela energia. Eu também faço uso do arcangelismo. Então, muita coisa dentro do arcangelismo ligado à família, a parte de egrégora, a parte de traumas e karmas que a pessoa tenha. E uma das coisas que eu procuro fazer com ela é o seguinte: se ela tem um número kármico, que são aqueles números que são o 13, o 14, o 15, o 16 e o 19, esses números, normalmente eu falo para ela, olha, você precisa trabalhar, por exemplo, se ela tem um 13, ela precisa trabalhar a conscientização dela. Ela precisa ser uma pessoa mais consciente de si mesma. Se ela tem um 14, ela vai precisar de mais equilíbrio. Por quê? Porque 14 vai dar 5. Ela tem dificuldade de aceitar a mudança. Se ela tem o 15 é o famoso número dos magos, dos bruxos, daqueles caras que fizeram caquinha nas vidas passadas. Né? Eu tenho 15. E peraí, não teve mago bom? Ou vocês estão querendo acabar com o mago dos bruxos também? Não. Quando a pessoa vem com 15, é porque ela tem essa dívida kármica. É porque ela usou errado. É porque ela usou errado a ferramenta. Ela teve o instrumento na mão e usou errado. Quase sempre essas pessoas vêm com grandes problemas na parte espiritual. Olha só. O 16, falta otimismo e fé, porque vai dar 7. 7 é o seu número da espiritualidade. O 19, que vai dar 1, é resistência. A pessoa quer ficar no seu conforto. Ela não quer mudança, ela tem muita dificuldade de aceitar a mudança. Então, esses números são números que eu trabalho com a pessoa muito seriamente. E eu procuro fazer esse apanhado geral. Normalmente eu faço um atendimento, depois eu retorno um tempo depois na casa da pessoa para remedir tudo. Se é uma pessoa que era muito longe, não tem como eu ir medir para ir, eu faço essa medição em casa mesmo. E aí a gente vai fazendo as correções que vão se tornando menores. Agora, gente, é importante. Nosso corpo é um templo. Então ele tem que ser bem cuidado. Como você vai cuidar? Depende. Eu não gosto muito de criar regras, mas existem certas substâncias que a gente tem que evitar no nosso corpo. O Maurício falou dos metais pesados e ele falou do hidrogênio. Eu já tive a oportunidade de fazer tratamentos com ele. E tem esse tratamento. Se a gente lembrar que o hidrogênio o átomo que mais tem no nosso corpo, porque ele está em todas praticamente as ligações orgânicas, ou seja, respirar. Sair. Esses dias a minha irmã fez uma brincadeira que ela falou: escuta, por que o SUS não tem um espaço onde o médico receite assim 3 dias na praia? Mas com o espaço do SUS para você poder ir. Eu falei: olha, eu trabalhei com uma pessoa, eu conheci uma pessoa que ela fazia receitas do tipo assim: 2 horas de caminhada, meia hora de sol. Então, a gente usufruir dessas coisas, sabe? Ter um quintal. E às vezes, muito raramente, a sua casa não é para você e você vai ter que, às vezes, mudar. Mas também isso leva um tempo. Não é assim que eu vou chegar e falar para a pessoa: olha, sua casa não presta, muda. Não. Quando eu fiz radiestesia foi assim. A hora que eu levei a minha planta baixa para o professor, um ótimo professor na época, ele falou assim: olha, querida, mude. Essa casa não tem cura. Então, existem casas que não tem cura para aquela pessoa. Assim, não, então, qual que era o processo da minha casa? Eu descia. A casa em declive. Em volta era muro baixo, né? Ela ficava em volta de várias casas, então eu era o centro das outras casas, e em cima da minha casa o proprietário na época guardava carros, então era um estacionamento. Eu morava embaixo de um estacionamento, de fato, né? Então ele falou: isso aqui, cara, é mais fácil você sair daí do que você tentar arrumar casa. E foi dito e feito. Aí ele falou: ó, você sai. Eu falei: mas eu tenho dinheiro para sair. Ele falou: você não tem dinheiro para sair porque você está na casa, ou está na casa porque você não tem dinheiro para sair, né? Aí virou aquela coisa. E aí ele falou assim: olha, dá um jeito e sai. Aí eu fiz vários processos energéticos, abriu uma oportunidade de uma casa pra gente, a gente mudou. Mas foi eu mudar, mudou tudo. Mas assim, entramos num processo de construtivo incrível, né? E é curioso isso, porque a pessoa, às vezes, nessa mudança, você dá uma forcinha no equilíbrio físico dela e ela tem aquele up para mudar.
É verdade. E às vezes o mudar é necessário. Eu, quando fiz radiestesia, a gente aprendia assim, ó, pendula, o objeto não serve, joga fora. Eu falei, olha, Nossa, joga todos os seus, não, que isso. joga todos os seus anéis de ouro para mim que eu vou buscar. Nossa, É. não é assim, né? Não, mas é claro que a gente tem que ter entender que às vezes aquela casa não é para mim. Ô Eliette, você tem algum caso que você atendeu com essa técnica que você pode contar mais ou menos de resultados assim? Sim. Teve uma casa que o que a gente fez? O espaço era uma casa longa, tinha uma casa na frente e a casa da pessoa atrás. Um corredor longo. Aquele corredor era tudo muito apertado. O que a gente fez? E a própria pessoa, as pessoas do quintal gostaram da ideia e fizeram isso. Fizeram um jardim lateral, fizeram uma grande floreira lateral, fizeram um jardim, começando com plantas frutíferas, depois plantas que tinham certos tipos de harmonia. Aí você vai ter, cada planta tem a sua função e cabe em certos lugares. Eu, no chão, eu pontuei com um cristal. Ele foi enterrado no chão. Foram cristais enterrados no chão para equilibrar aquilo. E mudou totalmente. Assim, terminou a construção, uma semana depois já tinha tudo mudado. Olha. Tá? Então, por exemplo, uma casa em declive, casas em declive, casas em porão, isso daí vai estar puxando energia, é mais complicado de lidar. Mas tudo dá para a gente harmonizar por um período até aquela pessoa poder estar saindo dessa situação. Para poder mudar. Né? Agora, não tem milagre, gente. Se o casamento está ruim, não vai ser colocar duas mesas de cabeceira e colocar objetos para equilíbrio do casal que vai resolver. O casal tem que trabalhar os seus conflitos. Acontece isso também. Uhum. Eu tenho um caso que a pessoa separou. Os dois estão felizes, cada um está no seu espaço. O importante é a felicidade. Mas separou. É. Porque não cabia mais. Isso foi mensurado na hora, não foi falado. Foi falado de uma forma mais assim, mas o casal chegou a esse consenso. Não estava dando certo. E as pessoas têm que entender isso, que coisas acabam. É verdade. Mas melhora. Eu vejo assim, melhora muito. Se você comece na sua casa de uma forma bem simples. Deixe os móveis organizados, limpe, tire os excessos. Porque, gente, excesso de coisa bonita também é excesso. Se eu tiver 200 quadros belíssimos, mas eu não tenho parede... Que você não for um museu, você tem algum problema. Então, entendeu? Você não vê a parede, só vê quadro. História. Para que eu preciso de 2 fogões? Tem gente que tem 2 fogões. Né? Existem pessoas que têm 2 fogões. Isso é muito comum, por exemplo, na casa de judeu. Mas aí é uma outra história. Porque eles têm a coisa de fazer a carne não misturar com o leite. Aí é um outro processo. Mas, normalmente, para que eu preciso de 2 fogões? Outra coisa, se você tem uma casa na praia, qual é a sua casa? Você tem que ter uma casa que é sua, a outra é veraneio. Porque senão você fica dividido. Você pode também me perguntar, e quando a pessoa mora num prédio? O número do apartamento é o principal. Sim. E o número do prédio também. Então, você faz uma conjunção desses 2 números. E existem pessoas que moram um período num lugar, um período em outro. Normalmente é desgastante. Porque aí ela tem que elencar uma casa como sendo a sua casa. E a outra um lugar de trabalho que ela vai esporadicamente. Isso é importante. Entendi. E Maurício, você tem causos para contar sobre resultados com esse trabalho da biorressonância? Sim. Por exemplo, eu tive um caso muito sui generis que eu não esperava, que foi um tumor de hipófise. Né? E, para minha surpresa, esse tumor desapareceu. Eu tive o segundo caso de um câncer de cérebro, ele tinha 4 tumores, e um deles desapareceu. Claro que ele foi para o médico que o acompanhava, e o médico falou, não, a tomografia estava errada, a primeira estava errada. O médico ele desqualificou, não legitimou o meu trabalho, e ele acabou ficando com o médico, fazer químio, foi fazer rádio, ficou todo sequelado. Sendo que se você já tinha conseguido eliminar eu falei assim, faz concomitantemente, faz a químio, faz a rádio e vamos continuar o nosso trabalho. Ele não quis, entende? Porque o médico não legitimou. Eu falei, ok, né? Claro. Cada um tem sua escolha, não tem problema. Uhum. Então, assim,
não é uma crença. E- Isso para mim não é crença, é ciência. E não é uma né? técnica que, assim, exclui outras, né? Aliás, Não, acho que é ela é muito importante. inclusiva. Ela é inclusiva. Acho que é muito importante dizer isso também, né? Que é todas essas técnicas, assim, né? Nenhuma delas serve para negar a ciência ou negar, né, a validade de Eu tenho técnicas. pacientes que estão fazendo quimioterapia comigo, mas vêm, passam no consultório e se limpam. Que faz concomitantemente. Né? Se harmonizam depois da quimio. Às vezes sai da quimio e vai direto para o consultório para harmonizar, Uhum. porque a quimio é muito agressiva. Né? Eu vou dizer para a pessoa, não faça quimio, não, é uma escolha dela. E para mim, a medicina, ela tem as razões dela, não sou eu que vou dizer, não faça. Claro, Né? claro. Interessante. E é isso, Eli, conta pra gente como que você tá se sentindo agora. Então, eu tô, tipo, tranquila. Eu tô, Tranquilona. tô bem. Fiquei com um pouquinho de dor eu fiquei com um pouquinho de dor nas costas em algum período, mas faz bastante tempo que eu tô sentada também. Pode ser postural. Mas Eu tenho não mexi nessa Então, parte. eu tenho uma postura boa até. Eu costumo ficar bem, mas eu senti um pouco de dor nas costas, mas que também já foi. Tô sentindo mexer muito aqui nos meus olhos. Não sei, inchou meus olhos? Não? Não, Parece até que tá um pouquinho mais inchadinho assim. Tô sentindo assim um pouquinho mais, mas é só. Parei de sentir no resto do corpo. Tô de boa aqui. Tá bem. Tô bem, tô gostando. Tô gostando. Geralmente a gente trata, a gente não é tratado, né? Aham. Então eu tô gostando. Agora, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Você se trata com tudo isso, Eu né? me Até trato. com a cura prânica. Eu queria que você contasse um pouco das suas histórias de cura pessoal que você usa técnicas. Porque veja bem, tem pessoas que elas olham assim e falam, isso tudo é balela, né? Faz nos outros, não faz para si mesmo. Então eu queria saber de você também, Eliette, na sua casa, suas experiências pessoais, o que acontece com vocês e de repente escolhe uma para você contar pra gente, Maurício. Suas experiências pessoais também. Teve a experiência do próprio Covid, né? Que eu fiquei isolado quando eu tive Covid. Eu tive logo a primeira leva, quando chegou no Brasil em 2020, eu logo peguei, já fui pioneiro. Nossa. Né? E eu fiquei bem mal. E eu tive muito receio de ser entubado, essa coisa toda, né? Então eu fazia toda a parafernália em mim todo dia, né? Eu não ia atender pessoas com Covid, porque senão eu estaria correndo risco, né? Uhum. Mas eu me atendi. E funcionou, eu tô vivo, tô aqui, né? Pois é. E você sentiu que deu uma reduzida nos sintomas, assim? Sim, né? Porque Esses são sintomas chatos, né? Sim, quando eu fui fazer o escaneamento, eu fiquei muito assustado. Porque o corpo inteiro estava inflamado. Tudo. Veias, coração, pulmão, né? Tudo. E eu tenho sequelas do Covid. Até hoje, porque teve coisas que a máquina não deu conta, né? O vírus é insidioso, ele vem ele se multiplica por segundo milhões de vezes, né? E ele inflama, principalmente o endotélio. Hoje a gente sabe que o Covid é uma doença do endotélio, porque ele inflama. O endotélio é a camada que reveste as veias, né? Então ele inflama, porque a proteína spike é como uma faquinha, ela vai lá e ela vai cortando o teu endotélio, entende? Por isso que dá muita trombose, porque na hora de cicatrizar, se você tem, por exemplo, uma placa de gordura, sabe, uma calcificação, aquilo vai vir com uma cicatrização muito violenta e você tem um infarto, por exemplo. Entendeu? Entendi. Eliette, e você, na sua vida? Olha, primeiro que eu já fazia na minha casa, o último curso que eu fiz, a minha casa foi uma das casas registradas no curso para a questão de harmonização, porque eu mudei tudo, eu só não consegui mudar o meu banheiro, porque não tinha como mudar, mas eu reestruturei armários, eu joguei tudo fora, eu refiz armários, eu joguei. Eu tinha um armário com 9 metros quadrados, eu passei a ter um armário com 4 metros quadrados, ou seja, eu doei roupa, eu doei calçado, eu fiz uma limpa, eu reorganizei minha cozinha, eu refiz toda a casa. E a diferença é gritante, porque eu já tinha uma casa razoavelmente harmonizada. A harmonização, gente, não é para sempre. Ela é pontual, é parecido assim. A diferença é que ela dura um pouco mais. Mas eu faço uma harmonização de uma casa enquanto está naquele fluxo, naquela energia. De repente, um filho sai porque vai trabalhar fora. Um filho vai para a faculdade, vai para um outro estado. Tudo muda.
Então, é um processo que você, às vezes, eu volto numa casa para fazer pequenos ajustes. Então, eu sou a prova viva de uma casa harmoniosa. Eu tenho uma casa completamente. Era um espaço que eu tinha pontos de profunda. Na minha casa, por exemplo, tem um porão embaixo. Esse porão atraía um monte de memórias do terreno, que é um terreno que já foi um charco. Nossa. Onde eu moro já foi um charco. Eu fiz todas as correções, inclusive com pedras. Eu tenho uma pedra gigante no meu quintal, para poder fazer é como se fosse um aterramento. E todos, eu te falo, funciona. Agora, a pessoa tem que mudar também. Claro. Entendeu? A pessoa tem que mudar o seu interior. Então, se ela é uma pessoa que tem depressão, ela vai precisar procurar um tratamento. A harmonização de uma casa não isenta de uma pessoa procurar o seu médico, o seu endócrino, o seu nutricionista. Claro. Agora, o sono dela, se ela fizer de acordo, ela tirando os eletrônicos do quarto, ela vai dormir melhor. Outra coisa, o relacionamento, né? Existem coisas bem simples que eu posso fazer. No meu quarto, por exemplo, se eu quero um quarto que eu tenho um relacionamento bom com o meu parceiro. Show. E com isso, eu vou pôr objetos no meu quarto que conte essa história. Uhum. O que eu devo evitar num quarto, onde está um casal, ou no seu quarto de dormir? Objetos sacros. Objetos religiosos. Sério? Mas muita gente faz isso. Mas o ideal é que o objeto religioso fique num outro espaço da casa. O seu quarto é um lugar onde você vai ter relação sexual. Não é um espaço sacro. Senão vai virar aquele quarto de pessoas que são companheiros de viagem, não cúmplices num processo de crescimento. Qual que é o objeto que você não aconselha ter em casa? Se eu fosse pontuar um rapidamente... Fala uns dois, três aí. Plástico. Flores de plástico. Também não gosto. Também não gosto. As flores de... quando você pega até uma flor desidratada, existem flores que são lindas, mas elas não têm vida. Planta é planta, gente. Você não quer ter grandes plantas? Tenha uma violetinha que você põe lá no sol. Mas tenha, se você, é claro, você não precisa ter. Eu não gosto de planta, eu não me sinto bem. Não tenha planta. Então também não tenha de plástico, é isso? Mas também não tenha de plástico. Tá. Porque as plantas de plástico, elas não têm nada. Escadas vazadas. Aquela escada que você tem só o degrau. Isso energeticamente é péssimo. Sério? Escadas vazadas não são boas, energeticamente falando, né? Elas são lugares onde você está perdendo energia. Banheiro no centro da casa. Centro da casa é onde está a sua saúde. Você está jogando a sua saúde no ralo e na descarga. Não é legal. Sofás, preferencialmente, o sofá deve não estar atrás das janelas. O seu sofá tem que estar localizado para que qualquer pessoa que entre na sua casa visualize o seu sofá, ou seja, te visualize. Eu sempre vi assim, nunca sente com uma janela atrás de você. Você perde a sua segurança. Você perde a sua... Você está aberto. A nossa tartaruga, a nossa segurança. Isso. Você perde a segurança. A sua sustentação, a sua estrutura. Isso aí. E tem gente que faz do sofá o corredor. Então as pessoas veem as costas do sofá. Também Outra prejudica. coisa, entrar pela cozinha. Tem muitos lugares que a pessoa entra pela cozinha. O ideal é você entrar pela sala e a sua visita estar na sala. Mas minha casa não tem sala, só tem a cozinha e o quarto. Então, deixa um espaçozinho nessa sua cozinha, onde tem um sofazinho para a pessoa sentar, onde tem cadeirinhas para as pessoas sentarem. Ali é o lugar como se fosse uma sala, né? Faz o papel da sala. Então, conceito aberto. Né? Agora, eu fui no Casa Cor ano passado e foi muito divertido que tinha um conceito aberto onde o banheiro era dentro do quarto e aberto. A banheira aqui, a banheira assim, e a cama aqui. A pessoa é um conceito novo dessas casas estúdio. É o banheiro exposto. Você está usando. Você mora sozinho, tudo bem. Mas você está no banheiro usando o seu banheiro na sua intimidade já foi invadida. E aí tem. Gente, não tem muita lógica. Né? A água, coisas que goteira, pingam, né? Não só goteira, torneira pingando. Isso também. A água é o fluxo da vida, é como sangue. A água é para a casa como o sangue é para nós. Então, se eu tenho torneira que pinga, gente, não. Objetos quebrados,
Ah, mas é a minha xicrinha favorita. Tem mais aquele cantinho quebrado? Não, gente. Como uma nova, já deu o tempo dela. As pessoas dão de presente. Se você falar assim, nossa, estou doida para a canequinha nova, alguém te dá. Eu sei que eu estou brincando, mas é uma coisa assim, entender que você tem que estar em harmonia com o seu ambiente. O seu ambiente tem que refletir o seu interior e o seu interior tem que refletir no seu exterior. Perfeito. Então, se você gosta de cor, tenha cor. Tenha vermelho na sala. Mas tem que bancar, hein? Tem que bancar. Tem que, né? O que você gosta, você Sim, tem que você bancar precisa aquilo ter. ali, né? Mas, por exemplo, compra um vaso bonito para você pôr flores. Né? Embora hoje você pega um vidro e faz vasos belíssimos. É verdade. Né? Eu, por exemplo, não gosto daquela coisa do bar dentro de casa. Né? Um bar igual é muito comum. Mas se você tem, pelo menos coloque num canto. Deixe o resto da sala espaçoso. Tenha o seu espaço de lazer. As crianças têm que ter espaço para brincar. A criança tem que, se você tem filhos pequenos, ensine a criança a ter um espacinho, prepare um espaço para ser o espaço dela brincar. A harmonização passa pela organização. Isso até agora você está me falando de organização, higiene, Exato. né? Mas as coisas que você mais vê na casa das pessoas é aquela cama que você só tira, aquele móvel que você só tira ele do lugar a cada 30 anos. Meu Deus, aí você deita em cima daquilo. Já Então pensou? faça de um jeito que não entre poeira embaixo. Tem como fazer feche, né? Eu vejo assim, outra coisa, você tem cama box, não guarde sapato dentro da cama. Guarde, sei lá uma colcha, um lençol, uns cobertores, O Pedro travesseiros. conhece alguém assim? O Pedro já fez uma Não, cara, eu ia fazer pergunta assim, tipo, mas pode guardar, sei lá, alguns equipamentos, coisas assim. Olha, depende do equipamento. Eu Que aconselho. equipamentos, Pedro? Sei lá, ring light, coisa assim. Eu já tô pensando em equipamento eletrônico. Não, embaixo da cama não é o ideal. Tem um móvel mais distante para você deixar essas coisas. Por exemplo, aprenda a dormir sem o seu celular. Ele não é o seu companheiro de cama. É isso. É fundamental que o seu quarto tenha o mínimo de eletrônicos possível. Mas se você não consegue ficar sem a sua televisão, desligue. Não durma com ela ligada, desligue. Para que não fique emitindo. O ideal é não ter. Eu tenho pavor de televisão em quarto. Eu tenho pavor. Pavor. Assim, sei lá, quando você vai viajar a trabalho e tem que ficar em quarto de hotel e tem televisão no quarto, assim, eu tenho pavor daquilo, assim. E aí tem gente que gosta de dormir com TV ligada, com coisa assim. Eu não ligo, né? Nossa, eu não. Quando eu tô com sono, também. Enquanto tiver uma televisão ligada no quarto, eu não consigo dormir. quando eu tô com sono, eu durmo de qualquer jeito. durmo também de qualquer É, jeito, mas não é bom. Não é bom, claro que não é bom. Qualquer luzinha deixa o nosso cérebro em Principalmente alerta. Você não vai produzir melatonina de acordo. É verdade, é verdade. Outra coisa, gente, as pessoas que compram aqueles guarda-roupas ou closets, onde a porta é um espelho. A sua cama não é para ser refletida no espelho, você não está no motel. Sabe? O espelho é dentro da porta. Você quer ter espelhos que te cortam. Você tem na sua casa um monte de espelho que te corta. Energeticamente não é bom. Não é legal. Tenha espelhos, tem um espelho de corpo inteiro pro lado de dentro da porta do guarda-roupa e não do lado de fora. A gente faz um monte de coisas erradas. Entendeu? Né? Nossa, Agora, eu acho muito legal que, assim, todos esses assuntos de, né, o Maurício, a Eliette aqui falando, tem tanta coisa, né? E a gente passando agora nessa jornada consciente, tem tantos assuntos, tantas coisas para se aprofundar, né? E aí, É isso mesmo. e aí Agora... eu fico pensando aqui no Projeto Vida Eterna também, né? Tem duas coisas para dizer sobre isso, né? A primeira coisa é, se você não der o like, não conversar com a gente, não fizer suas colocações, não compartilhar, a gente não vai saber se você está gostando ou não desses assuntos. Exatamente. A gente não é adivinho, né? A gente é médium, mas não é adivinho. Então participa com a gente, Então comenta participa. aí, Já deixa seu comenta, Já comentário. dá seu like, já faz propostas de temas, né? Tem alguém que você quer indicar, que você gosta Conversa para com vir a aqui? gente. Conversa com a gente Isso para é indicar. muito legal, muito bacana, tá? Mas eu queria perguntar do Projeto Vida Eterna, Projeto Su. Vida Eterna. O Projeto Vida Eterna é um projeto feito para que a gente saiba mais sobre nós, quanto tempo nós vivemos, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. Esse é o objetivo. Ao longo, né, da nossa passagem aqui nesse planeta, muitos cientistas já pesquisaram sobre o nosso tempo de vida. Se existe reencarnação, se não existe reencarnação, essa coisa toda, e a gente não sabe responder. Fica uma coisa assim, o dito pelo não dito, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é pegar já tudo que já foi catalogado,
Então, nós temos Ian Stevenson, que fazia, lá em 1960, o cara já fazia pesquisa sobre reencarnação. Ele tem mais de 4.000 casos catalogados de regressão, comprovados paracientificamente a respeito de regressão. São casos maravilhosos. Só procura aí os livros do Ian Stevenson que você vai ver. Nós temos agora, mais recente, o Dr. Banerjee, indiano, psicólogo, enfim. Também mais de 1.000 casos catalogados de regressão. Então, tem um monte de coisas sobre nós que elas são meio mal explicadas. A gente entra em contradição por causa disso. A carga de consciência social que a gente vai ter, se a gente conseguir entender que nós não passamos por aqui, deixamos do jeito que está e vamos embora, vai ser muito melhor se a gente conseguir entender que nós somos seres que duramos mais, ou quanto nós duramos, ou pelo menos levantar a lebre para as pessoas entenderem que a gente não é essa carne. Isso aqui é uma expressão, neste momento, material, é uma forma de expressão na matéria, né? Nós habitamos um corpo na matéria e por isso tem um monte de coisa que a gente não entende. A gente precisa compreender mais. Então, o Projeto Vida Eterna é justamente para isso, para que a gente consiga saber mais sobre nós mesmos. E aí as pessoas podem participar? Vou fazer convite. Para o Projeto Vida Eterna ficar, né, de uma forma paracientífica, bem legal, assim, métodos, né, já destacados e comprovados, a gente faz isso de uma forma com muita responsabilidade. Então, é tudo muito bem organizado, catalogado, e eu uso métodos de coletagem de informações. Então, eu uso o processo de regressão de memória, hipnose leve, faço o processo de transcomunicação, que a gente registra tudo para encontrar, né, impressões etéricas que estão junto ali com a pessoa. Pode ser espiritual, pode ser do planeta Terra, pode ser não, enfim, pode ser mentores, ou pode ser energias que estejam com essa pessoa que não estejam fazendo muito bem a ela, enfim. A gente deixa tudo ligado para poder captar isso, né? E com isso, então, a gente convida as pessoas que desejam participar do Projeto Vida Eterna, que desejam estar com a gente, né? Doando para o projeto as suas experiências, claro que tudo muito bem protegido, né? Existem normas de proteção aos dados das pessoas, tudo, mas se você quiser participar, então eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o link de um formulário para você preencher, e eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente fazer uma agenda aí para você participar com a gente desse projeto tão lindo, que vem trazendo mais consciência para a gente, vem trazendo outras formas de nos observarmos. Né? Então é isso, Projeto Vida Eterna, convido você, é só você olhar no link aqui embaixo para participar. Muito legal. Su, deixa eu perguntar, quanto tempo a gente tem ainda? Acabou, né, meu querido? Acabou, não tem tempo mais, né? A gente fala demais. A gente fala muito. E aí a gente vai acabar com essa minha imagem interna, assim, toda... Eu queria te perguntar toda como é que tá a sua dor nas costas. Não, já tá ótima. Então, porque eu acabei de consertar, tá vendo? Você Tava mexeu toda nas minhas costas? Sim, tava toda inflamada. Eu fui lá e Oh, reorganizei. delícia. E, gente, é ao vivo aqui, ó, né? Olha que delícia, eu tô, Eu tava tipo, olhando. ótima. Tá tudo toda bem. amarelinha. Que maravilha. Tô ótima. Agora, Eliette, como que as pessoas no público podem fazer para te contactar, para você presta essa consultoria, esse atendimento? Olha, eu estou no Instagram. Ele Vou deixar para você. Eliette Ross. @Eliette Ross, mas eu vou deixar para você E facinho lá o para meu telefone também, E seu telefone? Isso, vou deixar. que ela vai passar. O que Isso. eu diria para as pessoas? Faça uma autorreflexão. Tá? Olha para si mesmo, observa. Entenda, seja honesto com você mesmo. Com isso, você vai melhorar a sua autoestima. Você vai passar a falar uma frase, por exemplo, bem simples. Eu aprecio quem eu sou e como eu sou e o que eu faço. E acima de tudo, gente, seja grato. Gratidão cura. Seja grato àqueles que vieram antes de você, aos seus antepassados. Seja grato àqueles que te pagam, que te dão trabalho. Seja grato àquele motorista que te leva de ônibus todos os dias. O processo de gratidão é uma grande contaminação que o planeta merece ter. Precisa ter. E quando eu sou grato, seja grato a você, porque hoje você é a sua melhor versão.
Maravilha. Isso é legal. E você, Maurício, como que as pessoas... você atende? As pessoas podem te procurar para fazer a biorressonância? Como que funciona? Então, eu, por coincidência, eu tô aqui pertinho. Eu vim a pé, pra você ter ideia, né? A gente está aqui no centro de São Paulo. No centro. Eu tô aqui na Nestor Pestana, né? Uma rua agora que foi toda revitalizada, o Teatro de Cultura Artística agora voltou a funcionar. Sim. Ficou anos fechado ali, né? Que tem a imagem do Portinari, lindíssima. A Associação dos Advogados também está na rua. Então é uma rua que ficou bem interessante, assim, né? Tem uns cafés bem gostosos ali, sabe? Uma coisa mais cult, sabe, assim? E então eu atendo, sim, eu estou atendendo direto. Facinho de chegar, né? Perto do metrô República. Sim, e tem estacionamento na rua inteira. Maravilha. Vou deixar seus contatos, então, pro pessoal também. Sim, tem o meu Instagram, que é @Maurício Angelícola, né? Que lá eu posto mais coisas mais filosóficas. Eu não falo nada do meu trabalho, né? Eu não faço propaganda do meu trabalho no meu Instagram. Meu Instagram é realmente uma coisa espiritual, filosófica, para as pessoas terem, assim, sabe aquelas gotas de sabedoria, né? Que a gente tem aqueles livrinhos, né? Então é mais ou menos nesse estilo, que são pensamentos meus, reflexões minhas, que eu coloco ali e deixo para as pessoas, né? Quer dizer, o meu consultório é bem no estilo, tudo tem um sentido, tem bem a coisa do feng shui, da harmonização. Eu tenho muita coisa, né? Objetos de arte, muitas, porque eu trouxe do mundo inteiro das minhas viagens, né? Mas ele não está desarmonizado, é tudo muito bonito, tudo muito combinando as cores, né? Não tem desarmonia. Então eu tenho um cantinho da Índia, por exemplo, onde eu tenho Krishna, eu tenho um cantinho budista, né? Quando eu estive na Tailândia, assim foi os lugares por onde eu estive, eu fui fazendo cantinhos na minha casa. Então tem muitas coisas assim que eu considero que são meio que sagradas para mim, né? Que tem uma memória afetiva, tem uma lembrança de quando eu fui diretor do budismo Bon no Brasil, que é o budismo mais antigo do mundo, né? Fui eu quem trouxe essa linhagem para o Brasil. Eu ancorei essa linhagem no Brasil, da qual tenho muito orgulho de ter feito parte um dia, né? Porque é uma linhagem séria, uma linhagem... Entende? Então, assim, a gente tem muita experiência, muita história para contar. Que legal. Que legal. Que gostoso. A gente agradece vocês aqui. Assim, foi incrível, né? Eu aprendi muito. Ainda fui tratada, gente. Olha que maravilha, nova. Eu já vou chegar em casa hoje, já vou fazer uma revolução na minha casa. Você não tá entendendo. A Liette falando aqui, eu falei, nossa senhora, eu tô fazendo isso. Nossa, eu tô fazendo aquilo. É isso. Então aproveita você também, aproveita dar uma mexida aí, entre em contato com essas duas pessoas maravilhosas, iluminadas que a gente tem aqui, também para elas te orientarem e conseguirem ajudar você também. Isso aí. Né? E não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Manda para aquele seu... Sabe aquela sua amiga acumuladora? Que tem tudo guardado dentro da casa dela, que ela não junta tudo? Manda para ela, você fala, amiga, assiste isso daqui, ó. Olha que você vai gostar. Isso daqui pra você. Ó, agora a gente vai ver aquele seu fígado que precisa ser cuidado. Olha aqui, ó, dá uma olhada. Sabe aquela sua amiga que só bebe todo fim de semana, bebe, que está acabando com o fígado? Fala, ó, vai lá conversar com o Maurício. Meu querido, até a próxima. Tá bom, até a próxima. Mãozinha da sorte aqui. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Maurício. Obrigado, muito obrigada, Eliette. Obrigado, gratidão. Maurício. Tchau, gente. Até a próxima.